Os segredos mais sombrios da novela Mania de Você vêm à tona no último capítulo. Viola descobre que Molina matou Rudá, enquanto Naum desaba ao saber que Iberê também foi vítima do vilão. Já Diana enfrenta uma verdade devastadora sobre Volney, e tudo isso só acontece porque Mércia tira a vida de Molina para salvar Mavi. Mas as revelações não param por aí. O que acontece em seguida vai te surpreender. O silêncio é cortado pelo som de um tiro. A respiração de Mércia está acelerada. Seus olhos arregalados fixos no corpo caído de Molina. O sangue se espalha pelo chão frio, desenhando um cenário sombrio, o verdadeiro fim do homem que espalhou terror por tanto tempo. Mavi, ainda atônito, encosta-se à parede tentando recuperar o fôlego. O olhar dele salta entre Mércia e o corpo inerte do vilão, como se sua mente recusasse a processar o que acabou de acontecer. Você matou ele. A voz sai fraca. Um sussurro trêmulo. Mércia solta a arma no chão, os dedos tremendo. Seus olhos, agora sem a frieza habitual, revelam algo raro. Pavor. Ele ia te matar, Mavi. Não tive escolha. O peso da frase desaba sobre ela, esmagador. A porta se escancara e Hugo entra correndo, seguido de perto por Diana. Ambos param, encarando a cena que parece tirada de um pesadelo. O cheiro de pólvora ainda paira no ar. Mércia, o que você fez? Hugo avança, os olhos chispando. Ela ergue o rosto, respira fundo, tentando encontrar as palavras certas. Acabei com isso de uma vez por todas. Molina não vai machucar mais ninguém. O delegado surge logo atrás, com agentes armados. Ele observa a cena por alguns segundos, o olhar treinado captando cada detalhe. Tirem ela daqui. Vamos precisar de um depoimento. Mércia não resiste. Ela se entrega ao destino que agora parece inevitável. Enquanto é levada, seu olhar cruza com o de Diana, que vê algo além da culpa. Um segredo. Um último mistério não revelado. Mas não há tempo para processar aquilo agora. Porque, com a morte de Molina, as verdades enterradas começam a emergir. E algumas serão ainda mais dolorosas que os próprios crimes. Viola está prestes a descobrir que Molina foi o responsável pela morte de Rudá. E essa revelação vai mudar tudo. Viola encara o telefone em suas mãos, sem piscar. Sua respiração pesa, como se o próprio ar ao redor tivesse se tornado denso. Filipa acaba de dizer algo que destrói tudo o que ela acreditava sobre a morte de Rudá. Repete. Eu não ouvi direito. A voz dela sai rouca, entrecortada. Do outro lado da linha, Filipa hesita por um segundo, mas sabe que não pode voltar atrás. Foi o Molina, Viola. Ele matou o Rudá. O coração de Viola dispara. Um nó se forma em sua garganta, sufocante. Sua mente a transporta para aquela noite, quando recebeu a notícia da morte do homem que amava. As perguntas sem resposta, as versões contraditórias, a dor insuportável. E agora, tudo fazia sentido. Ela se levanta bruscamente, fazendo a cadeira arrastar no chão com um estrondo. Seu corpo inteiro treme, um misto de fúria e incredulidade. Não pode ser. Molina já fez muitas coisas, mas... Rudá! Filipa suspira do outro lado. É verdade. Mércia confirmou antes de ser levada. Molina se livrou dele porque sabia demais. Rudá descobriu algo que poderia acabar com ele. Viola aperta os olhos, tentando afastar a vertigem. Sua mente ecoa o riso de Rudá, as promessas que ele fez, os planos interrompidos de forma brutal. Tudo tirado dela por um monstro que agora já está morto. Ela solta um riso seco, carregado de rancor. Molina se safou fácil demais. Devia ter apodrecido em vida. As lágrimas ameaçam vir, mas ela as engole. O choro é um luxo que não pode se permitir agora. Há mais a descobrir, mais verdades enterradas sob o rastro de destruição deixado por Molina. Porque essa revelação é apenas o começo. Naum está prestes a descobrir que Iberê também foi vítima do mesmo assassino.
e essa verdade vai destroçá-lo. O vento frio corta a pele de Naum enquanto ele encara a foto de Iberê em suas mãos. O sorriso congelado no tempo, a expressão cheia de vida. E agora, tudo não passa de lembrança. Seu coração aperta, como se uma mão invisível o esmagasse. Lorena está ao seu lado, os olhos marejados, mas firmes. Ela precisa ser forte por ele. Por si mesma. Pelo filho que Iberê deixou. Eu não sei como dizer isso, mas Iberê nunca fugiu. Nunca quis desaparecer. A voz dela é um fio prestes a se romper. Naum levanta o olhar, confuso. Do que você está falando? O Iberê... Ele simplesmente sumiu. A gente procurou. A polícia disse que ele poderia ter ido embora por conta própria. Lorena respira fundo, como se precisasse de toda a força do mundo para continuar. Eles estavam errados. Iberê foi mais uma vítima do Molina. A frase explode na mente de Naum como um trovão. Ele pisca várias vezes, tentando absorver o impacto daquelas palavras. Não, isso não pode ser verdade. Eu também não queria acreditar, mas Mércia confirmou. Molina matou o Iberê porque ele sabia demais, assim como fez com o Rudá. O chão parece se abrir sob os pés de Naum. A dor vem como uma onda furiosa, o golpe certeiro de uma verdade cruel que ele nunca quis enfrentar. Ele aperta as mãos em punhos, o sangue latejando nas têmporas. Então ele morreu, sozinho, sem que ninguém pudesse ajudá-lo? Lorena sente um nó na garganta, mas confirma com um aceno. E deixou o nosso filho sem pai. A menção à criança o atinge em cheio. O último pedaço que resta de Iberê está ali, vivo, esperando por um pai que nunca mais voltará. O silêncio que se instala entre eles é pesado, sufocante. Naum fecha os olhos por um instante tentando domar a revolta. Mas algo dentro dele se incendeia. Ele não pode deixar essa dor se transformar apenas em luto. Ele precisa de respostas, precisa saber o que mais Molina escondeu. E há mais. Diana e Hugo estão prestes a descobrir a verdade sobre Volney. E essa revelação será ainda mais devastadora. Diana aperta a xícara de café entre os dedos, mas o líquido já esfriou há tempos. O que realmente a mantém acordada agora não é a cafeína, e sim a verdade que está prestes a ser dita. Hugo está sentado à sua frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, a expressão carregada de um peso invisível. Diz logo, Hugo, você me chamou aqui porque descobriu alguma coisa. Eu vejo nos seus olhos. Ele solta um suspiro pesado, como se cada palavra custasse um pedaço de sua alma. É sobre o Volney. O nome do irmão a atinge como um soco no estômago. Diana endireita a postura, os olhos cravados nele. O que tem o Volney? Ele está vivo? Me diz que ele está vivo! Hugo não responde de imediato. Ele sabe que as palavras certas podem ferir mais do que qualquer lâmina, mas não há jeito de suavizar o impacto. Não. A palavra sai baixa, carregada de pesar. Diana empalidece. O Molina... Foi ele, não foi? Hugo fecha os olhos por um instante antes de confirmar. Foi. Diana sente um frio subir pela espinha. Por meses acreditou que Volney tivesse simplesmente ido embora, fugido para outro país sem olhar para trás. Mas agora, tudo se encaixa. As cartas sem respostas, o silêncio repentino, as pistas que nunca levaram a lugar nenhum. Ele nunca foi embora. Sua voz é um fio prestes a se romper. Não. Molina se livrou dele como fez com os outros. Mércia sabia de tudo, mas manteve o segredo até agora. Diana sente uma mistura de fúria e desespero. A vida do irmão foi apagada como se não significasse nada. Seu sangue ferve. E ela, essa desgraçada, vai pagar? Hugo a encara com firmeza. Ela pode ter matado Molina, mas não pense que fez isso para nos ajudar. Diana engole seco. A morte de Molina encerrou uma era de terror, mas não trouxe justiça. E agora há apenas uma coisa que precisa ser feita: expor toda a verdade, para que todos saibam quem ele realmente foi. O passado de Molina precisa ser revelado.
e o último capítulo de suas atrocidades está prestes a ser desvendado. O salão da delegacia está lotado. O burburinho das vozes misturadas cria um zunido constante no ar. Repórteres disputam espaço com curiosos, policiais circulam de um lado para o outro e no centro de tudo, um nome paira como uma sombra: Molina. Naum está ao lado de Lorena, o olhar perdido no chão. Desde que soube a verdade sobre Iberê, o vazio dentro dele só cresceu. O sobrinho se foi, e nada poderá trazê-lo de volta. Lorena entrelaça os dedos nos dele, tentando oferecer alguma força. Ele deixou um pedaço dele aqui. O nosso filho. Iberê pode ter sido vítima de Molina, mas a história dele não acaba assim. Naum engole seco, apertando a mão dela, mas o luto pesa nos ombros como chumbo. Do outro lado da sala, Viola está em silêncio. O nome de Rudá ecoa nos corredores frios da delegacia e cada menção à morte dele é um novo golpe em seu coração. A confirmação de que Molina foi o assassino a consome. Eu passei tanto tempo tentando entender, murmura para Filipa, que a observa com um olhar solidário. E agora entende? Viola solta uma risada seca. Não há alívio, na verdade. Só mais dor. Ele morreu pelas mãos de um monstro, e o monstro se foi sem pagar por nada. A porta da sala do delegado se abre com um rangido. Diana e Hugo saem, carregando nos rostos a exaustão de quem finalmente viu o quebra-cabeça se completar. Todos os olhos se voltam para eles. Está tudo aqui. Hugo ergue uma pasta cheia de documentos. É o dossiê com todos os crimes de Molina. A lista é extensa, e agora, sem ele por perto para manipular tudo, a verdade vai ser conhecida. Diana inspira fundo. Rudá, Iberê, Volney e tantos outros. Isso não traz eles de volta. Viola cruza os braços, mas acaba com a sombra de Molina sobre a gente. O delegado se aproxima pegando a pasta das mãos de Hugo. Vamos levar isso adiante. O mundo precisa saber quem Molina realmente foi. Lá fora, os flashes das câmeras iluminam a entrada da delegacia. O fim de Molina não foi um ato de justiça, mas agora, finalmente, os que ficaram podem contar a verdadeira história. E a pergunta que ecoa no ar é: o que vem depois da verdade? Depois de fazer justiça e ver Isis atrás das grades, Berta choca a todos ao vender sua mansão e abandonar o luxo para recomeçar ao lado de Shirley. Entre despedidas carregadas de emoção e um futuro incerto, ela descobre que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nas pessoas ao seu redor. No entanto, um acontecimento inesperado está prestes a mudar tudo. O que vem a seguir vai te surpreender. O tribunal está lotado. O burburinho se espalha como um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Berta está sentada na primeira fileira, a respiração contida, os olhos fixos na juíza. O momento pelo qual esperou tanto finalmente chegou. Isis, a mulher que destruiu sua vida, que arrancou seu filho de seus braços, está diante do veredito final. O peso da justiça parece pairar no ar, quase palpável. A ré Isis Soares está condenada? A voz da juíza ecoa pelo salão, cortante como uma lâmina. O resto da sentença se perde no meio dos murmúrios, das reações, dos flashes das câmeras. Isis se encolhe no banco dos réus, as mãos trêmulas, apertando os braços da cadeira. Pela primeira vez, o olhar petulante dá lugar ao pânico. Não há mais saídas, não há mais manipulações, apenas o peso do próprio veneno retornando para consumi-la. Berta solta o ar que nem percebeu estar segurando. Não há sorriso de vitória em seu rosto. Apenas um cansaço profundo, uma exaustão que corrói seus ossos. Vingança nunca foi doce. É amarga, árida, solitária. Shirley, sentado ao seu lado, segura sua mão. O toque é quente, firme, um lembrete silencioso de que ela não está sozinha. Acabou, ele murmura, os olhos carregados de significado. Mas será que acabou mesmo? Berta desvia o olhar para o teto do tribunal.
como se esperasse encontrar respostas entre os vitrais altos e frios. Desde que perdeu o filho, construiu sua vida em torno da dor e da busca por justiça. Agora que conseguiu o que sobra, na saída, repórteres se amontoam na escadaria do fórum, microfones e câmeras apontados como armas. Perguntas chovem de todos os lados. Berta, como se sente com a condenação de Isis? A senhora acredita que finalmente pode seguir em frente? O que vai fazer agora? O que vai fazer agora? Essa é a pergunta que martela em sua mente. Berta desvia o olhar da multidão e encontra Tomás, seu neto, observando-a com expectativa. De repente, a mansão em Angra dos Reis lhe vem à mente. Aqueles corredores silenciosos, os móveis luxuosos que parecem sufocá-la. A casa sempre foi um símbolo de poder, mas agora parece um túmulo, abarrotado de memórias que insistem em puxá-la para o passado. Ela aperta a mão de Shirley e respira fundo. Eu preciso ir para casa, mas no fundo ela já sabe. Aquela casa não é mais um lar, e talvez seja a hora de dizer adeus. O som dos sapatos de Berta ecoa pelo mármore da sala de estar. A mansão está mergulhada em um silêncio opressor, quase zombeteiro. Os grandes lustres de cristal brilham como sempre. Os móveis impecáveis continuam no lugar. Mas algo mudou. Ou talvez quem tenha mudado seja ela. Berta desliza os dedos sobre o corrimão da escada, sentindo o frio do metal contra a pele. Quantas vezes subiu e desceu por aqui, acreditando que esse lugar representava segurança, estabilidade, uma espécie de fortaleza inquebrável? Agora parece apenas um castelo de vidro, frágil, inútil. Shirley surge na porta da sala, observando-a em silêncio. Ele sabe que algo está diferente. Ele sente. Você está inquieta? O que foi? Berta demora a responder. Seus olhos percorrem cada detalhe da casa, como se quisesse guardá-los na memória antes de soltá-los para sempre. Ela se vira lentamente para ele. Eu vou vender essa casa. O impacto daquelas palavras faz Shirley arquear as sobrancelhas. Ele busca algo em seu olhar, alguma hesitação, mas tudo o que encontra é uma firmeza que não deixa espaço para dúvidas. Vender? Berta. Tem certeza? Ela caminha até ele, a expressão carregada de uma decisão irreversível. Eu passei anos achando que essa casa era meu porto seguro, mas no fundo, ela sempre foi uma prisão. Cada canto, cada móvel, cada parede, tudo me lembra do que perdi. Eu preciso respirar, Shirley. Preciso me libertar desse peso. O homem observa a mulher à sua frente e vê algo novo em seus olhos. Não é mais apenas dor, mas sim um vislumbre de liberdade. Onde você quer recomeçar? Antes que ela possa responder, passos apressados ecoam pelo hall de entrada. Tomás surge, os olhos carregados de expectativa. Ele já percebeu o clima diferente e a maneira como a avó observa a mansão com um olhar distante. O que está acontecendo? Berta respira fundo. Ela não quer que essa decisão pareça um rompimento, mas sim um passo necessário. Eu vou vender essa casa, Tomás. Tá na hora de seguir em frente. O neto arregala os olhos, absorvendo a informação. Ele se aproxima, buscando entender melhor. Mas por quê? Berta leva a mão ao rosto dele, um gesto de carinho e compreensão. Porque esse lugar ficou grande demais para quem só quer viver em paz. Tomás encara a avó por alguns segundos, tentando processar. Então solta um suspiro e dá um meio sorriso. Se isso vai te fazer feliz, então eu apoio. Berta sente um aperto no peito. Durante tanto tempo, carregou a dor sozinha. Mas agora percebe que não precisa mais lutar contra tudo e todos. Há amor ao seu redor. Há apoio. E há um futuro esperando para ser vivido. Ela olha para Shirley, que apenas assente. Eles já sabem para onde irão. Já têm um novo destino em mente. Mas antes disso, há uma despedida a ser feita. O cheiro amadeirado dos móveis, o eco dos passos sobre o mármore frio,
a brisa salgada que entra pela varanda, tudo isso está prestes a ficar para trás. Berta caminha lentamente pelos corredores da mansão, permitindo-se absorver cada detalhe uma última vez. Suas mãos deslizam pela parede, pelos móveis, como se estivessem se despedindo de um velho amigo, ou talvez de um fantasma. A mala está quase pronta no quarto. Tecidos finos dobrados com precisão, objetos pessoais reduzidos ao essencial. Ela nunca imaginou que um dia fosse sair dali sem a intenção de voltar. Mas agora, essa casa não a representa mais. Ela é só um espaço vazio, uma prisão disfarçada de lar. Shirley entra no quarto apoiando-se no batente da porta. Ele observa a cena em silêncio, percebendo a maneira como Berta encara o lugar. Tá sentindo alguma coisa? Ela respira fundo, sem desviar o olhar do espelho que reflete sua própria imagem. Não sei explicar. É como se essa casa tivesse sido um pedaço de mim por tanto tempo. E agora eu tô arrancando isso de dentro de mim. Shirley se aproxima, pousando uma mão no ombro dela. E isso é ruim? Berta fecha os olhos por um instante antes de virar para ele. Não, isso é necessário. Um som de passos apressados ecoa pelo corredor. Tomás aparece na porta, os olhos atentos, como se estivesse captando a energia do momento. Vocês já vão mesmo? Berta sorri para o neto, percebendo que, apesar do tom casual, há um fundo de melancolia em sua voz. Estamos quase prontos. Tomás olha ao redor, absorvendo aquela cena. Durante toda a sua vida, a casa sempre foi um ponto de referência, um lugar fixo no meio do caos. Agora, vê sua avó prestes a deixá-la para trás. Você tem certeza que quer fazer isso? Berta se aproxima, segurando as mãos dele com firmeza. Tomás, o que faz uma casa ser um lar não são as paredes, nem o tamanho, nem o luxo. São as pessoas que estão nela. E onde eu e Shirley formos, esse vai ser o nosso lar. O jovem baixa o olhar, refletindo sobre aquelas palavras. Então, solta um suspiro e sorri de canto. E para onde vocês vão? Shirley cruza os braços, olhando para Berta com cumplicidade. Para o Rio. Um apartamento pequeno, sem empregados, sem luxo. Só a gente. Tomás solta uma risada baixa, balançando a cabeça. Isso vai ser diferente. Berta aperta a mão dele antes de soltar. E é exatamente disso que eu preciso. Um silêncio se instala, mas não é desconfortável. É um silêncio de aceitação, de despedida, de recomeço. No andar de baixo, um som de buzina interrompe o momento. O motorista já está esperando. Shirley fecha a última mala e lança um olhar para Berta. Pronta. Ela olha ao redor mais uma vez. A mansão parece suspirar ao seu redor, como se soubesse que está sendo deixada para trás. Mas Berta não se permite hesitar. Vamos, eles descem juntos. Mas a última porta ainda precisa ser fechada. O vento sopra vindo do mar, trazendo consigo um cheiro salgado que impregna as roupas e a memória. Berta está parada diante da imensa porta de madeira maciça, aquela mesma que tantas vezes atravessou cheia de certezas. Hoje, ao contrário, atravessá-la significa deixar tudo para trás. Shirley está ao seu lado, segurando firme a alça da mala. Tomás, um pouco afastado, observa a cena sem disfarçar a melancolia. Evelyn e Henriquinho correm pelo jardim, alheios ao peso daquele momento. Para eles, a mansão sempre foi um lugar de brincadeiras e encontros, e não de lembranças sufocantes como para Berta. Ela respira fundo e vira-se para o neto. Você sabe que essa casa nunca foi só paredes, né? Foi uma parte da nossa história. Mas agora, ela precisa pertencer a outra pessoa. Tomás assente, cruzando os braços. Eu entendo, vó, mas é estranho. Sempre pensei que essa casa estaria aqui para sempre, como um ponto fixo. Berta solta um suspiro baixo e toca o rosto do neto, um carinho suave. Nada dura para sempre, meu amor, nem a dor, nem as mágoas. A gente precisa aprender a soltar.
O corretor de imóveis se aproxima com um conjunto de papéis nas mãos. Um homem elegante, bem apessoado, que mantém um sorriso protocolar. Ele fala sobre valores, contratos, assinaturas, mas Berta mal ouve. O momento que realmente importa não está no papel, e sim no ato simbólico de entregar aquela chave. Ela segura o chaveiro frio na palma da mão. Seus dedos apertam o metal por um instante antes de estendê-lo ao novo proprietário. Cuide bem dela. O homem pega a chave e acena educadamente. Mas para Berta, o gesto tem um peso muito maior. Ela está entregando não só a casa, mas um pedaço da sua história. Shirley observa tudo em silêncio, até que, sem dizer nada, estende a mão para Berta. Ela olha para ele, lê em seus olhos tudo o que precisa saber e entrelaça os dedos nos dele. "Tá pronta?" ele pergunta. Ela não responde de imediato. Apenas olha para trás uma última vez. O jardim onde tantas vezes viu o filho correr quando criança. A varanda onde passou noites inteiras fitando o mar, perdida em pensamentos. O hall imponente que tantas vezes ecoou sua própria solidão. Mas agora, esse passado pertence apenas à lembrança. Berta dá um passo à frente, depois outro. E com um gesto simples, empurra a porta. O som da fechadura girando ecoa como um ponto final. O motorista do carro preto aguarda com a porta aberta. Berta e Shirley entram no veículo, seguidos pelo olhar atento de Tomás. Enquanto o carro se afasta, ele percebe a avó relaxar contra o banco. Pela primeira vez em muito tempo, ela não parece carregada pelo peso do passado. Mas o futuro ainda está por ser escrito, e o novo lar os espera. O elevador sobe devagar, trazendo consigo um silêncio quase solene. Berta observa os números se iluminando no painel, sentindo o coração acompanhar aquele movimento ascendente. Shirley está ao seu lado, segurando as últimas caixas, enquanto a mala dela repousa a seus pés. Quando as portas se abrem, ela dá o primeiro passo no corredor estreito. O piso é simples, sem o brilho impecável do mármore da antiga mansão. As paredes são claras, sem quadros imponentes ou espelhos dourados. Mas há algo ali que faz o peito de Berta se aquecer. Uma sensação de leveza. Shirley abre a porta do novo apartamento e se afasta para deixá-la entrar primeiro. "Bem-vinda ao nosso lar", ele diz, com um meio sorriso. Berta dá um passo hesitante e olha ao redor. O espaço é menor, mas aconchegante. A sala tem uma grande estante vazia, à espera dos livros de Shirley. A cozinha se mistura com o ambiente principal, sem divisórias, sem formalidades. E há uma varanda pequena, mas com uma vista aberta para o mar ao longe. Ela caminha até a varanda e se apoia no parapeito. O vento sopra em seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, não parece carregado de lembranças do passado, apenas de possibilidades. Shirley se aproxima por trás, envolvendo-a num abraço despreocupado. "O que acha?" Ela sorri, sentindo o calor daquele toque simples, mas verdadeiro. "Acho que é exatamente o que eu precisava." O som da campainha interrompe o momento. Shirley solta um riso curto. "Aposto que é o Tomás." Ele não ia aguentar ficar longe por muito tempo. Berta se vira para abrir a porta e, como esperado, Tomás está ali, com um Henriquinho animado ao lado. Evelyn aparece logo atrás, equilibrando um bolo nas mãos. "Achei que a gente devia inaugurar o novo lar do jeito certo", Tomás diz, entrando sem cerimônia. Henriquinho corre para a varanda, empolgado com a vista. "Dá para ver o mar daqui." Berta ri, sentindo o coração transbordar. Shirley já está puxando cadeiras para que todos se acomodem. O apartamento ainda está bagunçado. As caixas ainda não foram abertas. Mas nada disso importa. Pela primeira vez, Berta percebe que um lar não é o lugar onde se vive, mas sim as pessoas que estão nele. E agora, cercada por aqueles que ama, ela tem certeza. Está exatamente onde deveria estar.
Molina pensa estar no controle, mas Mavi e Luma armam sua queda. Enquanto Mércia, dividida entre o passado e o presente, toma uma decisão chocante. No momento crucial, Molina enfrenta seu destino e Mércia paga pelos crimes do passado, enquanto Mavi e Luma se preparam para um novo começo com o nascimento do filho. Mas o desfecho dessa trama guarda uma reviravolta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O vento sopra forte sobre a ilha isolada, fazendo as árvores balançarem como se sussurrassem segredos antigos. Mércia, Molina, Mavi e Luma estão ali, reunidos pela governanta, que acredita que ainda pode reconstruir os laços dessa família destroçada pelo ódio e pela vingança. Mas a tensão no ar é palpável, um fio invisível prestes a arrebentar. Vocês não entendem? Ainda podemos ser uma família, diz Mércia, olhando fixamente para Mavi e Luma. Sua voz tem um tom quase suplicante, mas seu olhar vacila ao encontrar o de Molina. Mavi cruza os braços, seus músculos retesados de raiva. Você realmente acredita nisso, Mércia? Depois de tudo que vocês fizeram? Depois do que você e Molina fez com o pai de Luma? Ele se aproxima da governanta, seu tom carregado de desprezo. Não existe mais volta. Isso aqui não passa de um jogo sujo, e você sabe disso. Luma, por sua vez, não desvia os olhos de Molina. Não se faça de santo, Molina. Eu vejo nos seus olhos. Você já está tramando algo. Molina sorri de canto. Aquela expressão de quem está sempre um passo à frente de todos. Ele se inclina levemente para Luma e Mavi. Eu? Tramando algo? Francamente, que injustiça. Ele gira nos calcanhares e caminha lentamente ao redor deles, como um predador cercando suas presas. Mas já que vocês me conhecem tão bem, por que não se antecipam? Ah, espera. Vocês não podem, porque eu sempre estou no controle. Mércia fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. Isso não é um jogo, Molina. Ele ergue uma sobrancelha e solta uma risada baixa. Não? Então o que estamos fazendo aqui, hein? Ele abre os braços, teatral. Porque para mim isso parece exatamente isso, um jogo. E eu pretendo ganhar. O silêncio que se segue é cortante. Mavi aperta os punhos. Luma contém o impulso de partir para cima de Molina. Então, algo chama a atenção de Mavi. O cachorro feroz que Mércia trouxe para vigiá-los está ali, imóvel, os olhos atentos a cada movimento. E, de repente, uma ideia se forma em sua mente. Se Molina quer um jogo, então ele terá um. Só que dessa vez, ele não será o vencedor. Mavi estreita os olhos e encara Molina com um olhar que transborda determinação. Você tem razão, Molina. Isso é um jogo. E eu já sei como acabar com ele. Mavi mantém os olhos fixos no cachorro que Mércia trouxe para vigiá-los. O animal, um imponente pastor belga, permanece atento, os músculos tensos, pronto para atacar ao menor comando. É aí que a ideia se forma na mente de Mavi. Ele respira fundo, disfarçando a excitação que toma seu corpo. Então, Molina, já que gosta tanto de estar no controle, me diga, será que você consegue escapar de algo que não pode negociar? Molina franze o senho, desconfiado. O que diabos você quer dizer com isso? Luma percebe o brilho nos olhos de Mavi e se aproxima discretamente. Você tem um plano, não tem? Sussurra. Mavi apenas assente de leve. Ele percebe que o cachorro não ataca aleatoriamente. Ele obedece a comandos específicos. Com um pouco de observação, Mavi entende que Mércia usou uma palavra-chave para manter o animal sob controle. Agora, ele só precisa descobrir qual é essa palavra. Enquanto isso, Mércia caminha de um lado para o outro, inquieta. Eu trouxe vocês para cá porque queria consertar as coisas, mas vocês só sabem falar em vingança. Será que não podem pelo menos tentar enxergar o que eu estou tentando fazer? Molina solta uma risada seca. Consertar as coisas? Ah, Mércia, você perdeu o juízo de vez. A única coisa que precisa ser consertada aqui é essa palhaçada de família feliz que você inventou. Mavi aproveita a distração.
Ele observa atentamente os movimentos de Mércia, os pequenos detalhes em sua fala, o jeito como ela olha para o cachorro antes de dar qualquer ordem. Ele está perto, muito perto. Então, num instante de clareza, ele ouve. Cerberus, senta. Mavi engole em seco. Cerberus. Esse é o nome do cachorro. Molina, alheio ao que se passa na mente de Mavi, caminha despreocupadamente até uma pedra próxima e se apoia nela. Bom, já que vocês não têm um plano melhor, acho que vou aproveitar um pouco esse ar puro. Quem sabe eu encontre um jeito de sair daqui antes de vocês. Mavi se vira lentamente para o cachorro, o coração acelerado. Ele tem a chave. Agora só falta usá-la. Mavi sente o sangue pulsar em suas veias. Ele tem a arma perfeita para derrubar Molina. Agora precisa ser rápido e preciso. Ele olha discretamente para Luma, que percebe seu plano no exato momento em que os olhos dele brilham com determinação. Mavi, o que você vai fazer? Swinga ela, num tom quase inaudível. Ele apenas segura sua mão por um breve segundo e sussurra. Confia em mim. Mércia ainda está no centro da clareira, os olhos carregados de frustração. Vocês continuam sem entender. Eu estou tentando evitar que isso vire um banho de sangue. Molina cruza os braços e bufa. E ainda insiste nessa baboseira. Mércia, se poupe do trabalho. A única coisa que nos mantém respirando aqui é quem for mais esperto. Ele caminha lentamente, jogando um olhar de canto para Mavi. E eu ainda sou o mais esperto. Mavi sorri de leve. Será mesmo? Num movimento rápido, ele se vira para o cachorro e solta em tom firme. Cerberus, ataca! O tempo parece parar. O cachorro arregala os olhos, os pelos do dorso se eriçam, e então ele avança como uma flecha na direção de Molina. Mas que merda! Molina tropeça para trás, tentando se esquivar. O rugido do cachorro ecoa pela ilha, um som feroz e ameaçador. Mércia grita, surpresa. Molina saca a arma. Sem pensar duas vezes, ele atira. O estampido rasga o ar e um latido estridente preenche a clareira. Luma se encolhe instintivamente, os olhos arregalados. Mavi, o cachorro! Mas Mavi não está mais olhando para Cerberus. Ele já está correndo na direção de Molina. Se o tiro foi a faísca, a luta que começa agora é o incêndio. Molina ainda está recuperando o equilíbrio quando Mavi o atinge em cheio no peito. Ambos rolam pelo chão em uma explosão de poeira e folhas secas. Os punhos de Mavi encontram o rosto de Molina com força, mas o vilão reage rápido, segurando Mavi pelo colarinho e jogando-o contra o chão. Você achou mesmo que podia me vencer, moleque? Mavi sente o gosto de sangue na boca, mas sorri, mesmo ali, caído. Acho não. Tenho certeza. Molina arregala os olhos por um instante confuso. E então, outro disparo ecoa pela ilha. Mércia está com uma arma apontada diretamente para Molina. O vilão leva a mão ao ombro, onde o sangue começa a escorrer. Ele encara Mércia incrédulo. Você atirou em mim? Sua voz é um sussurro de pura fúria. Mércia, ofegante, não abaixa a arma. Você ia matar Mavi. Eu não podia deixar isso acontecer. A respiração de Molina se torna errática. Ele não sabe se sente dor ou ódio, mas o brilho assassino em seus olhos não se apaga. A luta ainda não acabou. A dor no ombro de Molina é latejante, mas seu ódio queima mais forte. Ele se recusa a cair. Mércia mantém a arma apontada, as mãos tremendo levemente. Não se mexa, Molina! O vilão ri. Um som rouco e cínico. Ah, Mércia, sempre tão previsível. Mavi sente os músculos tensos. Molina ainda é perigoso. Ele precisa acabar com isso agora. Luma se aproxima dele, os olhos arregalados. Mavi, cuidado! Ele ainda está armado! Molina se move rápido como uma serpente. Antes que alguém reaja, ele salta para cima de Mércia e torce seu pulso, forçando-a a soltar a arma. O revólver cai no chão, girando na poeira. Mércia grita de dor. Molina a empurra para longe, pegando a arma. Agora, ele tem o controle de novo.
Parabéns, Mércia. Você finalmente escolheu um lado, só que o lado errado. Ele ergue a arma, apontando diretamente para a cabeça dela. Mavi avança sem pensar. Os dois homens colidem com brutalidade. Molina tenta resistir, mas Mavi o atinge no rosto com um soco seco e preciso. O vilão cambaleia para trás. A arma escorrega de suas mãos. Luma se lança sobre ela, pegando-a rapidamente e apontando para Molina. Acabou, Molina! O vilão respira pesadamente, passando a língua pelos lábios rachados. Seus olhos brilham de fúria e desespero. Vocês acham que isso aqui é um final? Eu nunca perco! De repente, ele se vira e corre. Mavi percebe tarde demais. Molina está indo direto para o penhasco. Luma grita. Ele vai fugir! Mércia tenta se levantar, segurando o ombro ferido. Não, ele vai tentar algo pior! Mavi dispara atrás dele. O vento uiva nos ouvidos. O chão se torna instável. Pedras soltas deslizam sob seus pés. Molina já está no limite da encosta. Os olhos fixos na água revolta lá embaixo. Você não vai escapar, Molina! Mavi rosna. O vilão gira nos calcanhares e sorri. Quem disse que eu quero escapar? Mavi percebe tarde demais. Molina não está fugindo. Ele está pronto para dar o último golpe. Molina encara Mavi com um sorriso torcido, o olhar insano e inflamado. Ele já não tem nada a perder. Sabe o que é engraçado, Mavi? Ele diz, deslizando a mão para dentro do paletó rasgado. Vocês acham que ganharam? Mavi estreita os olhos. Algo está errado. O instinto grita para ele reagir. Mas Molina é mais rápido. Num movimento ágil, ele puxa um punhal escondido e avança. Luma grita. Cuidado! Mavi se esquiva por um triz, mas sente o frio da lâmina roçar sua lateral. Ele gira o corpo e acerta Molina com um soco brutal no estômago. O vilão tropeça para trás, arfando, mas se recusa a cair. Ele avança de novo, como um animal ferido. Mércia assiste à cena, os olhos arregalados. Ela hesita. Molina, ainda de pé, cambaleia até a beirada do penhasco. O mar ruge lá embaixo, impiedoso. Mavi encara o inimigo, o peito subindo e descendo. Acabou, Molina! Molina ri, cuspindo sangue. Nada acaba para alguém como eu, garoto. De repente, ele sente uma pressão forte em suas costas. Mércia! A ex-governanta, com os olhos cheios de lágrimas, empurra Molina sem hesitar. Ele arregala os olhos em choque. O grito do vilão se perde no vento. Mavi, Luma e Mércia assistem ao corpo de Molina despencar no vazio até desaparecer na espuma furiosa do oceano. O silêncio é cortante. Mércia solta um suspiro trêmulo. Foi você quem o matou? Luma murmura surpresa. A ex-governanta fecha os olhos por um instante e quando os abre novamente estão cheios de uma estranha paz. Foi ele quem escolheu esse destino, mas antes que qualquer um possa reagir, sirenes ecoam na ilha. Mércia se vira lentamente, o rosto pálido. Eles vieram por mim, não é? Mavi e Luma se entreolham. É o fim da linha para Mércia. Isis finalmente cai na armadilha de Berta, confessa o assassinato de Henrique e vai presa. Mas a loira não está disposta a ser apenas mais uma detenta. Em pouco tempo, assume o controle da cadeia e transforma sua cela em um verdadeiro trono. Só que o jogo vira quando Lady surge com uma proposta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O mundo da loira desmoronou. Expulsa sem dinheiro, sem poder, sem nada. Mas se tem uma coisa que Isis não sabe ser, é derrotada. Com ódio fervendo no peito, ela decide dar um checkmate na ex-sogra. Se Berta lhe tirou tudo, ela também quer tirar tudo da empresária. Em uma noite abafada, ela encontra Lady num bar decadente da cidade. O rosto da comparsa brilha sob a luz fraca da lâmpada suja. Isis senta-se diante dela, batendo a unha pintada na mesa, a mente trabalhando a mil. Precisamos de um plano, sussurra a loira, inclinando-se para perto da parceira. Berta está com a guarda baixa, acha que ganhou, mas não viu nada ainda. Lady estreita os olhos. Do que está falando? O sorriso de Isis se alarga.
venenoso. Vamos sequestrar a velha, fazer ela pagar até o último centavo. Lady engole seco. Sabe que brincar com Berta é brincar com fogo, mas sabe também que, ao lado de Isis, recuar não é uma opção. E enquanto a noite avança, o destino da empresária já começa a ser traçado. O que Isis não percebe é que, naquele exato momento, a lealdade de Lady já está sendo comprada por outro lado. A fumaça do cigarro de Lady sobe em espirais lentas, dissolvendo-se no ar quente do bar. Isis fala baixo, mas suas palavras cortam como lâminas. O plano está montado. Sequestrar Berta, arrancar uma fortuna da velha e depois dar um fim definitivo nela. Lady escuta tudo, de olhos fixos no copo de vodka à sua frente. Por fora, mantém a expressão impassível. Por dentro, o estômago se revira. Vai ser fácil, sussurra Isis, os dedos tamborilando na madeira áspera da mesa. Berta confia em você. Se marcar um encontro, ela vai. Lady ergue o olhar. Os olhos da loira brilham com um misto de euforia e perigo. E depois, questiona, como quem precisa de detalhes para se convencer. Isis sorri, inclinando-se para mais perto. Depois a gente arranca tudo dela, cada centavo. E quando não sobrar nada... Bem, um acidente pode acontecer, né? A mente de Lady viaja para longe. Ela se lembra da última vez que viu Guga vivo, da chantagem de Isis, do medo que sentiu. Agora percebe que Berta está a um passo do mesmo destino. Mas será que consegue carregar esse peso nas costas? Horas depois, Lady caminha com passos rápidos pelas ruas escuras da cidade. Ela precisa pensar, precisa decidir, mas a verdade é que já sabe a resposta. Antes de voltar para casa, faz uma parada estratégica. Um prédio luxuoso onde Berta a aguarda. A empresária está sentada em uma poltrona imponente, uma taça de vinho na mão. O olhar afiado perfura Lady assim que ela entra. Então, pergunta sem rodeios. Lady respira fundo. Não há mais volta. Isis quer te sequestrar e matar depois. Berta solta um riso curto, mas sem traço de humor. Eu já imaginava. Lady franze a testa. Já? A empresária se levanta, caminha até uma mesa e joga um envelope sobre a superfície de vidro. Lady pega e abre. Dentro, fotos. Isis e um grupo de homens num beco. Conversas suspeitas. Dinheiro trocando de mãos. Eu já sabia que ela ia tentar alguma coisa, diz Berta com a calma de quem controla o tabuleiro. Agora só preciso da peça certa para fazer esse jogo virar contra ela. Lady sente um arrepio na espinha. Ela acabou de vender a alma, mas agora não há escolha. Berta sorri, satisfeita. Vamos dar a Isis exatamente o que ela quer e ver até onde ela consegue ir antes de cair na própria armadilha. E enquanto um plano mortal começa a se formar, Isis, do outro lado da cidade, se prepara para o que acredita ser sua maior vitória. O cheiro de mofo e ferrugem impregna o ar do galpão abandonado. Uma lâmpada fraca pisca no teto, lançando sombras trêmulas nas paredes descascadas. No centro do espaço, Berta está amarrada a uma cadeira de metal. Os pulsos marcados pela corda apertada, mas a expressão intacta, fria, observadora. Isis surge da escuridão, caminhando em passos lentos, saboreando cada segundo do que acredita ser sua vingança triunfal. Seus saltos ecoam pelo chão de concreto e o sorriso que estampa o rosto não esconde a satisfação. Olha só para você, sogrinha. Ela solta um riso baixo, puxando uma cadeira e se sentando de frente para a empresária. A mulher mais poderosa dessa cidade, reduzida a isso. Que cena linda! Berta a encara sem demonstrar medo. E agora? Vai me matar? Isis inclina a cabeça, fingindo refletir. Ah, Berta, você acha que eu sou burra? Matar assim, de cara? Que graça teria? Ela se aproxima mais, deixando a voz cair para um sussurro venenoso. Primeiro, você vai me dar tudo o que tem.
até o último centavo. Depois, a gente vê, do outro lado do galpão, Lady mantém-se encostada em uma pilastra, os braços cruzados, mas a mente fervendo. O plano de Berta está em curso, mas Isis, imersa no próprio jogo, não percebe nada. A loira levanta-se de repente, os olhos faiscando. Você me deve, Berta. Eu fiz tudo por essa família. Aguentei aquele idiota do Henrique, engoli sapo atrás de sapo. Mas eu sempre soube. No fundo, eu sabia que um dia teria que resolver as coisas com as minhas próprias mãos. O ar pesa no galpão. Berta franze o senho. O que quer dizer com isso? Isis dá um passo para trás, jogando os braços para o alto. Ah, minha querida, não se faça de sonsa. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Henrique foi um estorvo. Sempre foi. Ciumento, chato, desconfiado e, no final das contas, burro. Ela solta uma risada seca. Achou que podia me encurralar. Achou que ia me desmascarar. Coitado. A respiração de Lady engata. A mulher acaba de confessar. Assim, sem cerimônia. Do lado de fora, os furgões da polícia já estão posicionados. Cada palavra de Isis é captada pelos microfones escondidos sob as roupas de Berta. A loira se vira para a empresária, os olhos queimando em triunfo. Foi um erro me subestimar, Berta. Henrique achou que podia me ameaçar, que eu ia me acovardar. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Fiz o que qualquer uma no meu lugar faria. Berta, então, esboça um sorriso. Pequeno, perigoso. Obrigada, Isis. Ela diz, a voz mais firme do que nunca. A loira franze a testa. Obrigada? Pelo quê? É nesse momento que as portas do galpão explodem para dentro. O estrondo das botas pesadas dos policiais ecoa pelo espaço. Sirenes piscam, luzes invadem a penumbra, vozes gritam ordens. Isis congela. O sangue esfria nas veias. Isis Navarro, você está presa. O mundo da vilã gira. As palavras martelam em sua mente, mas o corpo não reage. Antes que possa correr, lutar ou negar, sente os pulsos serem puxados para trás e o frio do metal das algemas apertando sua pele. E enquanto é arrastada para fora, o olhar de Lady encontra o dela. Traição, ódio, fim de jogo. Mas se Isis pensa que esse é o fundo do poço, está enganada. Do lado de fora das grades, ela não manda em mais nada. Mas dentro da prisão, a história será diferente. O portão de ferro se fecha atrás de Isis com um estrondo que ecoa pelos corredores frios da penitenciária. O cheiro de cimento úmido e suor impregna o ar. As detentas a observam com olhos famintos, avaliando a recém-chegada como predadores espreitando uma presa. Mas Isis? Ah, Isis não é presa fácil. A loira caminha de cabeça erguida, a postura impecável, como se estivesse desfilando pela sala de jantar da mansão de Berta e não pelo corredor estreito de um presídio. Seu salto, agora trocado por chinelos de borracha, não estala no chão, mas sua presença, essa sim, faz barulho. Essa aí tem cara de encrenca, cochicha uma detenta para a outra. Encrenca nada, responde a colega, sem tirar os olhos de Isis. Essa aí é cobra criada. Ao chegar na cela, Isis para na porta, observando as outras mulheres que já ocupam o espaço minúsculo. Duas delas interrompem uma conversa e encaram a loira de cima a baixo. Uma delas, Cibele, se levanta, cruzando os braços. Aqui não tem espaço para madame, solta, com um sorriso debochado. Isis ergue uma sobrancelha e inclina levemente a cabeça, analisando a rival como um gato que brinca com o rato antes de atacá-lo. Madame? Ela solta uma risada seca. Ah, querida, se você soubesse quantas noites passei com o salto atolado na lama antes de chegar onde cheguei. A loira dá um passo à frente, reduzindo a distância entre elas. A vida me ensinou a me virar, e aqui dentro não vai ser diferente. Cibele sorri torto. Bonito discurso, mas aqui quem manda sou eu. O silêncio pesa por um instante.
Então, num movimento rápido e certeiro, Isis avança. Um puxão brusco nos cabelos de Cibele e antes que qualquer uma das outras possa reagir, a rival já está prensada contra a parede, os olhos arregalados. Olha só, fofa, sibila Isis, com um tom quase doce. Eu não sou dessas que pedem licença, entende? Eu tomo. E se tiver que ser na marra, eu faço ser na marra. Ela aperta um pouco mais, sentindo Cibele se contorcer. Agora vou soltar você, e você vai decidir se quer ser minha amiga ou minha empregada. Que tal? Quando Isis finalmente a solta, Cibele recua, massageando a nuca, a expressão transformada em puro ressentimento. Mas não responde. Não precisa. A mensagem foi dada. Do lado de fora da cela, uma carcereira assiste à cena com um sorriso discreto. A loira já chegou fazendo estrago. Enquanto a notícia da nova hóspede se espalha pelos corredores, Isis se senta na cama, cruzando as pernas com elegância. A batalha pelo domínio já começou. E se tem uma coisa que a vilã sabe fazer, é vencer. E não demora muito para que uma visita inesperada apareça para ver sua ascensão de perto. A cela de Isis já não é apenas um espaço apertado de paredes descascadas e colchões finos. É um território. E ela, a soberana. Cibele agora mantém a cabeça baixa quando cruza o caminho da loira, e as outras presas aprenderam rápido que enfrentá-la não é uma opção. Quando o carcereiro anuncia uma visita, Isis levanta da cama, ajeita os cabelos com as pontas dos dedos e segue pelo corredor com a mesma altivez de quem caminha por um tapete vermelho. Ela já imagina quem está do outro lado do vidro e acerta em cheio. Lady está ali, do outro lado da divisória de vidro, esperando. Um sorriso hesitante no rosto, os dedos tamborilando sobre a mesa. Isis se senta devagar, pega o telefone e inclina a cabeça, analisando a antiga aliada com olhos afiados. Se veio pedir perdão, pode economizar saliva, dispara a loira com um sorrisinho venenoso. Lady suspira, desviando o olhar por um instante. Eu fiz o que tinha que fazer, Isis. A vilã solta uma risada curta, sem humor. Ah, entendi. Foi por senso de justiça, então? Que bonitinho. E eu achando que era só medo de acabar no buraco junto comigo. Lady engole seco. Ela sabe que, por trás da aparente calma, Isis está fervendo de ódio. Mas também sabe que a loira não dá ponto sem nó. Se a recebeu com essa postura, é porque ainda tem cartas na manga. Como é que tá aí dentro? Arrisca Lady, tentando quebrar o gelo. Isis se recosta na cadeira, fingindo desinteresse. Maravilhosa, meu bem. Mal cheguei e já virei dona do pedaço. Ela sorri de lado, brincando com uma mecha do próprio cabelo. Inclusive, tô pensando em abrir um negócio aqui dentro. Quem sabe uma agência de cobrança? Afinal, muita gente me deve nessa vida. Lady sente o sangue gelar. O recado é claro. Isis pode estar atrás das grades, mas não está impotente. Não vem com esse papo, Isis, murmura. A loira se inclina para mais perto do vidro, os olhos faiscando. Sabe o que eu acho engraçado, Lady? É que você jogou direitinho. Fez seu teatrinho, se aliou à Berta, me entregou para a polícia. Mas esqueceu de um detalhe. Que detalhe? Isis sorri, e há algo de predatório na forma como pronuncia cada palavra. O mundo dá voltas, querida, e eu sou perita em virar o jogo. Lady segura firme o telefone, sentindo um calafrio subir pela espinha. Algo dentro dela diz que essa história ainda está longe do fim. E enquanto a visita termina e Isis retorna para sua cela, já começa a planejar seu próximo movimento. A rotina na penitenciária nunca mais foi a mesma desde a chegada de Isis. Se antes as presas seguiam uma ordem caótica, agora há uma nova hierarquia. E quem dita as regras é ela. A loira caminha pelo pátio como uma rainha inspecionando seu castelo, enquanto as outras detentas abaixam a cabeça ou lançam olhares cautelosos.
O sol escaldante castiga a pele das prisioneiras, mas Ísis permanece impecável, protegida pela sombra projetada por Cibele, que segura um pedaço de papelão improvisado como leque. Tá abanando direito, querida? Porque se eu sentir uma gota de suor escorrendo, você vai esfregar esse pátio inteiro com uma escova de dente, avisa Ísis, sem nem precisar olhar para a ex-rival. Sim, senhora, murmura Cibele, apertando os lábios. As detentas novas aprendem rápido. No refeitório, a loira não enfrenta fila. A comida dela é sempre a melhor, servida antes de qualquer outra. E quem ousa se opor, bem, não ousa duas vezes. Um grupo de detentas observa de longe, cochichando entre si. Uma delas, uma mulher forte e tatuada no braço, se levanta. Chega dessa palhaçada. Essa loira acha que manda aqui, mas eu quero ver se ela é tão durona quando não tem as amiguinhas por perto. Ela avança em direção a Ísis, batendo os punhos um no outro. Outras presas param o que estão fazendo, atentas à cena que se desenrola. Mas Ísis sequer se levanta da mesa. Apenas ergue os olhos e dá um sorriso preguiçoso. Você quer me testar, amor? Porque se for isso, te adianto uma coisa, eu nunca perco, diz Ísis, segurando o garfo entre os dedos como se fosse um punhal. A mulher hesita por um segundo. É o suficiente. Cibele, que até outro dia era inimiga da loira, já está de pé, ao lado de outras duas detentas fiéis a Ísis. É melhor você sentar e terminar seu rango, querida, avisa Cibele, a voz carregada de ameaça. A rival estreita os olhos, mas acaba recuando. Ísis volta a comer, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Foi o que eu pensei, murmura satisfeita. A fama da loira cresce como fogo em mato seco. Ísis não apenas controla as detentas, mas também começa a criar influência sobre alguns carcereiros. Conversas baixas nos corredores, favores trocados. O poder dela ultrapassa os muros da cela e começa a se infiltrar nos cantos mais obscuros da prisão. E quando menos se espera, a vilã recebe uma notícia que pode mudar completamente o jogo. O burburinho corre pelos corredores da prisão antes mesmo de Ísis receber a notícia. Algo está acontecendo. Algo grande. As detentas cochicham entre si. Algumas trocam olhares desconfiados, outras observam a loira de longe, como se esperassem sua reação. Na cela, Ísis está deitada em sua cama improvisada, as pernas cruzadas, jogando cartas com Cibele e outra presa. O baralho desliza entre seus dedos com a precisão de quem está acostumada a blefar dentro e fora da prisão. Tá estranho o clima hoje, né? Cibele comenta, lançando um olhar rápido para o corredor. Ísis nem levanta os olhos das cartas. É sempre assim quando alguma bomba está prestes a estourar. Antes que Cibele possa responder, um carcereiro surge na porta da cela. Ele dá uma batida seca na grade, chamando atenção. Ísis, visita para você. A loira arqueia uma sobrancelha sem pressa para se levantar. Se for mais uma das minhas fãs, avisa que hoje não tô dando autógrafos. O carcereiro não esboça reação. Você vai querer essa conversa. Agora sim. Ísis se interessa. Lentamente ela se levanta, ajeita o cabelo com a ponta dos dedos e segue para a sala de visitas. Assim que atravessa a porta, seus olhos se estreitam ao reconhecer a figura que a espera do outro lado do vidro. Do outro lado do telefone, Lady a encara com um sorrisinho enigmático. Vai me dizer que sentiu saudades? Ísis provoca, levando o telefone ao ouvido. Lady solta uma risada curta. Eu disse que o mundo dá voltas, Ísis, e olha só onde a gente tá agora. A loira se inclina levemente para frente, estreitando os olhos. Se veio só para jogar conversa fora, pode ir dando meia volta. Lady abaixa um pouco a voz, seu tom ganhando um peso diferente. Eu vim porque tenho uma proposta. Algo que pode te tirar daqui mais rápido do que você imagina. O coração de Ísis não acelera. Ela treinou para não demonstrar fraqueza.
mas sua mente trabalha a mil. Agora eu fiquei curiosa. E que tipo de negócio exige minha atenção? Lady sorri, inclinando-se também para perto do vidro. Do tipo que pode mudar tudo. Isis estreita os olhos. Se tem uma coisa que ela sabe, é que oportunidades assim sempre vêm com um preço. Mas será que essa é a chance que ela esperava para sair da prisão e retomar seu império?